Fala, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula, seja bem-vindo a essa série O Caminho do Artista. E nessa videoaula você vai descobrir quais são as principais necessidades que os pacientes escondem e que são as mais importantes e que vai definir se ele vai fazer o tratamento com você ou não, ou se ele vai enrolar ou se ele vai procurar outro, não sei. Se você acertar a necessidade específica que aquele paciente tem no momento, ele vai simplesmente grudar em você e vai realmente ficar com você, e a relação entre você e ele vai ser muito harmoniosa. Principalmente quando a gente trabalha com odontologia estética e mais ainda quando você vai entregar uma obra de arte para ele feita com as suas próprias mãos, como é o caso das facetas de resina composta. Para você ter uma ideia, a diferença entre você simplesmente pintar um quadro, ou fazer uma escultura, ou fazer uma obra de arte, ou um bonequinho de argila, é que quando você faz uma obra de arte na boca do seu paciente, quando você faz facetas de resina composta, você simplesmente está esculpindo sobre uma pessoa viva. Se você está pintando com corantes, você está pintando sobre uma tela viva, aonde vive o movimento mais lindo e sincero do ser humano, que é o sorriso. E isso é uma dádiva de Deus, e Ele colocou isso para você e de graça. Então sinta-se um transformador e assuma esse propósito, que você está entregando sonhos para aquelas pessoas. Então essas pessoas que vão te procurar, elas têm necessidades humanas. Todos nós temos necessidades humanas. Tanto essas pessoas que vão te procurar, como nós, enquanto seres humanos, temos necessidades humanas. Essas pessoas que vão buscar, por exemplo, um sorriso novo com a gente, que vão buscar lá as facetas de resina composta, elas têm, na maioria das vezes, 4 necessidades. E 2 delas são as principais. Então olha só, para você entender, a primeira necessidade humana daquela pessoa que vai buscar facetas de resina composta com você é a necessidade de certeza. Certeza é segurança, tá? É a necessidade de não se arriscar muito, de se sentir protegido, ou seja, a pessoa ela vai, mas vai com um pouco de medo. Todo mundo tem uma insegurança na hora que vai no dentista, que vai no médico ou que vai num desafio novo, e isso muitas vezes acaba gerando ali uma insegurança, e ela vai em você em busca de alguém que possa dar segurança para ela. A segunda necessidade que todo mundo busca na hora que vai realizar as facetas de resina composta, que quer ter um sorriso bonito, a pessoa ela quer ter significado, ela quer ter o significado, então ela vai buscar com você um sorriso bonito para ela se sentir importante, para ela ter significado com ela e principalmente, na maioria das vezes, se apresentar melhor, se sentir importante perante ali as pessoas que ela convive. Então ela quer se sentir significante. Então a primeira é a necessidade de segurança, a segunda é a necessidade de significado, de se sentir importante. Uma terceira necessidade humana que todas as pessoas que vão buscar uma estética, e no nosso caso facetas de resina composta, essa pessoa vai buscar conexão. O que é conexão? É a capacidade de se sentir amada, amado. Então a pessoa ela vai buscar um sorriso para ela de repente se sentir amado. Eu sempre falo uma coisa que eu nunca esqueci, que eu li num livro uma vez, um livro que estava contando várias histórias de grandes empreendedores do Brasil, e estava contando a história ali do dono do boticário. E o dono do boticário ele falava a seguinte frase: eu não vendo perfumes, eu não vendo cosméticos, eu vendo a esperança de um romance. E é justamente isso que você, meu colega, vende na hora que você está oferecendo facetas de resina composta. Você vende a esperança de um romance, você vende um sonho, você vende a esperança daquela pessoa levar um elogio do namorado, da namorada, do cônjuge, do filho, do pai, da mãe. Então você vende a capacidade daquela pessoa de se sentir amada novamente. Então a primeira é a necessidade de segurança,
a segunda de significado, a terceira de conexão e, olha só, a quarta necessidade que as pessoas sentem quando elas vão buscar um tratamento com facetas de resina composta é a necessidade de variedade. O que é variedade? Variedade é a necessidade de você ter acesso ao novo, de você ter acesso a algo diferente, de você ter aquela emoção de sentir uma coisa nova, de explorar novas sensações, novos sentimentos. E essas pessoas geralmente são pacientes mais extrovertidos que buscam realmente se sentir diferentes de uma forma nova. Então, para eles, o status de fazer uma faceta de resina composta, geralmente eles vão lá, você não vai precisar nem convidar, eles vão te convidar para tirar uma foto no Instagram, etc. Então, necessidade de variedade, necessidade de sentir emoções novas. Então, essas 4 necessidades humanas são as principais necessidades humanas de uma pessoa que vai buscar facetas de resina composta. O que você precisa entender, que você enxerga, né, aqui atrás no slide, é o seguinte: a diferença entre a pessoa que vai buscar um tratamento de facetas de resina composta, elas querem aquilo que o sorriso vai proporcionar para elas. Então isso que você tem que ficar ligado. Na hora que você for conversar sobre o procedimento, você pode conversar sobre o procedimento quando essa pessoa perguntar para você sobre o procedimento. Não adianta você ficar falando sobre o procedimento, porque o que interessa para ela é o que ela vai, o benefício que ela vai ter com o procedimento, e não com o procedimento em si, tá? Então muitas vezes para ela, o procedimento de estar ali 1 hora e pouco na cadeira, você em cima ali aplicando resina, condicionando, tal, fazendo o preparo quando for preciso, etc. Tudo aquilo é um obstáculo para essa pessoa adquirir o que ela quer, que é um sorriso lindo, tá? Para ela poder usufruir daquilo que ela está fazendo. Percebeu? Então é muito melhor e muito mais divertido, e você vai estar muito mais próximo daquela pessoa se durante o tratamento você estiver conversando com ela. Porra, o que a pessoa quer? O que ela quer? Ela quer que converse principalmente sobre o resultado, sobre como que isso pode ficar, como que você vai dar a ela segurança, como você vai dar para ela o significado, como você vai dar para ela ali a relação dela com a família, né? Então isso vai ser importante durante ali o tratamento, tá? Então a pessoa, por exemplo, vamos falar da primeira necessidade, a necessidade de segurança, a necessidade de certeza. Então lá a nossa primeira necessidade, certeza. Então todo mundo, ela quer ter a necessidade de certeza principalmente de 2 formas: dentro do consultório e fora do consultório. Isso que você precisa entender. As 4 necessidades humanas, a pessoa que está te procurando, ela quer que isso seja atingido dentro do consultório e fora do consultório. Fora do consultório eu já falei que é justamente isso. Ela quer se sentir segura na hora de sorrir, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir importante. Fora do consultório e dentro do consultório. Dentro do consultório, quando você for realizar uma faceta de resina composta, se você percebe que aquela pessoa, ela já te fala de antemão que ela, ai doutor, eu queria um sorriso bonito, mas eu ouvi falar que tem que desgastar os dentes, que muitas vezes não queria desgastar meus dentes. Ah doutor, será que não é perigoso essa faceta cair? Ela gruda bem? Então, quando a pessoa vir apresentar para você alguma coisa que deixa ela insegura, tá? Você tem que chegar para ela e entregar segurança para essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa, ela precisa de mais segurança, de mais garantias naquilo que você vai fazer. Então, tudo ali que está em volta daquele tratamento, tudo que você for realizar para essa pessoa que tem mais sensível ali aquela necessidade de certeza, de segurança, você precisa dar para ela. Então você precisa mostrar para ela que
praticamente você não vai precisar fazer preparo, porque você vai fazer um procedimento, e as lentes diretas, que é um procedimento que muitas vezes, na maioria das vezes, você vai fazer procedimentos aditivos. E eu costumo dizer ali para alguns pacientes que eu sinto que são pacientes que estão mais inseguros, que precisam dessa necessidade de certeza, você entregar isso para ele, eu mostro para ele, né, mostro na prática que praticamente o dente íntegro dele vai ficar protegido por uma lâmina de resina embaixo da resina. Então, o que ele tem noção quando eu falo isso? Eu falo, olha, pelo contrário, tá? O seu dente não vai precisar de preparo. E se precisar, é apenas uma asperização, apenas para otimizar a adesão dessa resina ao dente. Então, praticamente, a gente não vai precisar fazer preparo. E pelo contrário, o seu dente vai ficar protegido embaixo da resina. E isso, quando você fala isso para ele de uma forma muito intensa, vai destruir ali aquela objeção do paciente e vai fazer com que o paciente fique mais tranquilo e vá fazer o procedimento de uma forma mais tranquila. É claro que se você precisar fazer um preparo mais intenso, precisar desgastar mais, esse paciente tem esse receio, você vai falar para ele realmente o que vai acontecer. Então você fala para ele os prós e os contras, etc. Porque muitas vezes a necessidade humana de segurança está muitas vezes atrás daquilo que ele percebe da sua transparência enquanto profissional. Tá? Uma coisa que eu acho importantíssimo e tem a ver com a necessidade de segurança e certeza é você passar verdade para o seu paciente, tá? Isso não tem negociação, você precisa realmente mostrar a verdade, os prós e os contras de cada procedimento. E quando o paciente entende isso, vai falar mais alto aquilo que ele quer. Se de repente ele quer algo muito ali, muitas vezes o contra do procedimento vai ficar pequeno perto daquilo que ele quer, e aí, claro, ele vai se submeter ao tratamento. Mas é muito importante, cada vez mais importante, que o paciente veja verdade naquilo que você está fazendo. E a verdade e a transparência não é simplesmente você passar certeza, é princípio, tá? E aí o que acontece? O paciente não te larga mais quando ele vê, quando ele sente, na verdade, verdade nas suas palavras. Então isso é inegociável, é princípio e faz parte da necessidade de certeza que todo ser humano tem e que, na verdade, ele sente a certeza em você quando você realmente é transparente com relação a qualquer procedimento, a qualquer coisa que você vai explicar para ele. A necessidade de certeza, tá? Ela passa por tudo isso, por você derrubar objeções de uma forma que ele entenda que aquilo que ele tem medo tem uma probabilidade muito pequena de acontecer. Então aí você realmente está entregando para aquele paciente, além, claro, da transparência que eu falei, ali você está entregando para ele algo para ele se apoiar e ele realmente ir com você e estar junto com você no procedimento. A grande chave dessa relação é que o paciente ele embarque com você nessa viagem até o resultado que ele quer, e você viaje nesse obstáculo, entre aspas, porque para ele é um obstáculo, tá? Ele tem que se submeter a algo que ele não quer para depois lá na frente ele obter algo que ele quer, que por exemplo, as facetas de resina composta. Então, você acha que ele ama estar aí com você? A não ser que você seja uma dentista muito legal, um cara muito legal, né? Aí ele gosta, ele vai lá muito para se divertir. Mesmo que ele seja apaixonado, que ele ame estar com você ali, ainda assim o procedimento é um obstáculo para ele chegar realmente no benefício que ele quer. Então nós precisamos realmente entregar para esse paciente e tirar todas as dúvidas e objeções dele para que essa relação fique cada vez mais forte e você tenha esse paciente feliz aí com as facetas que você vai entregar para ele, tá? Então aí a gente saiu da necessidade de certeza, acho que você entendeu, né? Qual a outra necessidade? A necessidade de significado. Então, como eu falei, ele quer as facetas de resina composta para se sentir importante fora, que eu já falei, ele quer se sentir importante, quer que as pessoas admirem ele, quer se sentir significante, mas você precisa dar significado para ele durante o tratamento.
ou até antes do tratamento, que isso vai colaborar muito para que esse paciente confie em você e para que esse paciente feche ali o tratamento com você. Então, a necessidade de significado é você mostrar para esse paciente que realmente ele é uma peça-chave ali, é importante para você aí, inclusive para você se sentir significante enquanto dentista, enquanto profissional. Então, aquele cara ali para você é importante. Você está entregando ali o melhor que você pode fazer para ele. Você precisa fazer ele enxergar que você está entregando o melhor. Só que ele só vai enxergar que você está entregando o melhor quando ele sentir realmente que você está entregando o melhor e ele se sente significante com isso. Percebe? E isso você só consegue quando você está abraçado com o seu propósito. O seu propósito enquanto profissional. O seu propósito enquanto profissional não é trocar dente por dinheiro. Caramba, o seu propósito como profissional é entregar a esperança daquele paciente se sentir melhor, a esperança para aquele paciente, você entregar para ele uma vida melhor de ser vivida, com um sorriso novo, você entregar para aquele paciente momentos dentro do consultório que vão fazer a diferença na vida dele, e não apenas naquilo que você vai entregar esculpindo nos dentes dele, mas aquilo que você vai entregar enquanto ser humano, aquilo que você vai entregar escutando aquilo que o seu paciente trouxe para você e deixando o dia dele melhor. Aí sim ele vai se sentir significante, vai se sentir realmente alguém ali dentro do consultório, alguém importante. Quando você se interessa pelas histórias dele, quando você se interessa por aquilo que ele faz, quando você se interessa pelo seu paciente como pessoa, quando você enxerga o seu paciente como o próprio Cristo, aí o jogo muda, meu amigo. Aí o jogo muda, porque aí uma experiência que esse paciente vai ter com você, ele não te larga mais, porque ele viu em você realmente alguém que quer tornar a vida dele melhor de ser vivida. E aí esse paciente, você chegou e atingiu realmente aquilo que ele precisava, se sentir significante naquele dia. As pessoas não vão chegar até você por acaso, elas vão chegar até você porque algo do destino fez com que aquele paciente chegou às suas mãos. E esse paciente ele vai te ensinar alguma coisa e você pode ensinar alguma coisa para ele, e essa troca não é ao acaso. Qualquer ser humano que passar nas mãos de uma pessoa que vai tornar a vida dele melhor, e no nosso caso, você que é um artista das resinas compostas, que vai transformar o sorriso dele, que vai tentar copiar a natureza com que ele fique com um sorriso mais bonito e mais natural ainda, você recebe na sua alma o toque de Deus. Então você, meu colega das resinas compostas, meu artista das resinas compostas, aceite o toque de Deus nas suas mãos. Jamais, jamais coloque as suas misérias, a sua ignorância na ponta da espátula. Jamais coloque as suas misérias, as suas ignorâncias na ponta do pincel. E nós todos temos momentos de miserabilidade, momentos de sombra, momentos de tristeza. E nesse momento, quando você pega a espátula, quando você pega um tubo de resina, quando você pega isso aqui, é o próprio Deus te dando a autoridade de você copiar uma peça que ele fez. Cara, isso aqui é muito sagrado. E eu falei que eu não ia voltar simplesmente para ensinar técnicas. Eu voltei para despertar o artista que está dentro de você. Então, continuando. Quando você transforma uma vida, você transforma necessidades. Todos nós temos necessidades. Vamos para a nossa terceira necessidade humana. Como eu falei, necessidades fora. Terceira necessidade é a necessidade de conexão, é a necessidade de se sentir amado, de se conectar a outra pessoa. Então, quando você faz facetas de resina composta, transforma um sorriso, a pessoa ela quer se sentir amada, ela quer mostrar os dentes dela transformados, os dentes dela lindo de novo,
para ela ter uma esperança de se sentir amada. Muitas vezes essa pessoa, ela está sofrendo, muitas vezes essa pessoa não está se sentindo amada, muitas vezes essa pessoa, ela procura algo na estética, porque muitas vezes ela está buscando uma mudança de vida, e às vezes ela enxerga naquilo, nos dentes novos, na harmonização facial que ela está fazendo. E aqui eu abro para qualquer colega que trabalha com estética, não só com resinas, mas com harmonização, com laminados, ou seja, com a odontologia estética ou com a medicina estética. Quando ela está nos buscando, é um pedido de mudança de vida. Cara, e mudança de vida é muito sagrado. Você já deve ter buscado muitas vezes na vida uma mudança espiritual, uma mudança, simplesmente uma mudança de momento, num instante, um instante mais contente, um instante mais alegre. Muitas vezes quando você acorda de manhã, você procura fazer a sua oração, você procura de repente fazer uma meditação, ou fazer um exercício. Você está buscando o quê? Uma mudança de estado, uma mudança de vida, nem que seja naquele pequeno momento. E a pessoa que ela está buscando com você transformar um sorriso, ela está buscando se sentir melhor e ser amada pelo próximo. Então, a terceira necessidade, que é a necessidade de conexão fora do consultório, é isso. E nós precisamos fazer com que essa pessoa, esse paciente se sinta amado também dentro do consultório. Eu sou totalmente contra, muitas vezes, essa filosofia empresarial, porque as pessoas, essa filosofia empresarial seca e fria, principalmente quando a gente está falando de odontologia, de relação entre seres humanos, eu acho muito importante essa relação do paciente profissional seja cada vez uma relação mais humana, uma odontologia mais humanizada. Por quê? Porque muitas vezes uma palavra, além de um sorriso novo, pode transformar a vida daquele paciente naquele momento. E o paciente, ele vai se sentir amado por cada ato seu que novamente transpareça verdade ali naquele momento. Então, quando você vai fazer facetas de resina composta e assumir o artista que tem dentro de você, você dando o melhor, você colocando o paciente no processo, essa relação sendo sadia, muitas vezes o paciente vai se sentir amado. E mesmo ali tendo aquele obstáculo, cada vez que você termina um dente, você fala: nossa, eu fiz um trabalho muito bacana, olha aqui. Ou se de repente, né, você deu o espelho para o paciente chegou e falou assim: olha, doutor, não ficou tão legal, tal. O fato de você abrir o coração e chegar para você, vamos juntos chegar a um resultado que você quer. E essa é a vantagem da resina, que ali na hora você já pode pegar o espelho e junto com o paciente falar: olha, aonde que você acha que a gente podia melhorar? Olha, doutor, esse cantinho aqui, essa barriguinha ali e tal, não sei o que. E aí, ali na hora, você já pode modificar alguma coisa. Se for em termos de forma, já pegar um disco e já mostrar o espelho para ele. E agora, o que você achou? Você já viu lá, principalmente ali as mulheres que frequentam mais salão de beleza, né? Muitas vezes tem os cabeleireiros que junto ali com a mulher, eles vão junto, falam: vamos cortar mais um cantinho, mais aqui, mais ali. Olha, o que você acha de melhor aqui? E isso nada impede da gente colocar o paciente no processo, dar o espelho e ali os dois vão melhorando e tal. Sabe por quê? Porque uma coisa eu percebi nesses meus 25 anos de odontologia: quando você cada vez a mais afasta o seu ego e abre o seu coração para realmente você entregar o melhor de você, cara, não tem como o paciente não sentir isso, que você realmente está ali para não só resolver o problema dele, como entregar o melhor que você pode para ele. E aí o que acontece? A necessidade do paciente de se sentir amado, na hora acende a luzinha verde. E ele ali cada vez mais vai confiar em você e vai se sentir amado ali dentro do consultório. E outra coisa, quando você torna o seu consultório não apenas ali, como eu falei, né, uma coisa fria, relação entre paciente e clínica, o paciente ele não se relaciona com uma clínica, pessoas se relacionam com pessoas, clínica é uma coisa fria, dentista com paciente, duas pessoas se relacionando numa odontologia humanizada, é relação pessoas com pessoas. Então aí o negócio muda, aí o jogo muda, aí você realmente
vai ser a referência aí na sua região, não só em habilidade com facetas de resina composta, que você já sabe do nosso método. Não sei se você conhece o nosso método, vou aproveitar, não sei se você conhece, vou aproveitar aqui essa aula diferente para te falar do método lentes diretas. Se você está assistindo essa aula, eu tenho certeza que você quer realmente fazer lindas facetas de resina composta, mesmo saindo do zero, fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos, e isso em apenas 30 dias. Você já imaginou fazer isso e começar a entregar facetas já em 30 dias ou menos? Olha só, isso é possível. Isso é possível com um método que eu simplesmente compactei em mais de 100 videoaulas, que é um resumo, um compacto dos meus 25 anos acertando e errando, acertando e errando, e no final eu acertei mais do que errei e montei esse método. Esse método nada mais é do que, chegou um momento na minha vida que eu percebi que as facetas de resina composta que eu fazia tinham um padrão, tinha um caminho, como se fosse um GPS. Teve um momento que eu estava atendendo um paciente e eu terminei o paciente e falei, caramba, eu sempre faço a mesma coisa e atinjo resultados extraordinários. E é interessante que isso sempre se repete, o jeito que eu faço sempre se repete. E aí me deu um estalo e eu falei, cara, o jeito que eu faço qualquer dentista pode reproduzir. E se você entrar no meu Instagram, no meu YouTube, ou clicar aqui na descrição do vídeo, você está vendo esse vídeo no YouTube, ou se você está vendo esse vídeo aqui em qualquer outra rede social, se você clicar nesse link que você está vendo aí, você vai conhecer o método Lentes Diretas e você vai ver centenas de profissionais falando que conseguiram, simplesmente seguindo o método, conseguiram fazer lindas facetas de resina composta e que ficaram tão bonitas quanto os laminados cerâmicos e que simplesmente modificaram totalmente a visão deles quando estão fazendo resinas compostas, quando entregam facetas de resina composta para os pacientes deles. Então olha só, esse método, se você clicar no link abaixo, você vai ser encaminhado para uma página e você pode deixar o e-mail aí na lista de espera para você ser avisado quando abrir as novas turmas do método Lentes Diretas, tá? Então clica aí no link depois de terminar de assistir aqui, tá? Que ainda falta a última necessidade humana para os artistas das resinas compostas, tá? Então olha só, só você que realmente quer despertar o artista que está dentro de você está tendo a oportunidade de escutar essas coisas que eu estou falando, tá? Isso aqui é ouro e eu digo para você, isso que eu estou falando para você é muito, principalmente dentistas novos, tá? Dentista com mais de 30 anos de profissão já se tocou de muita coisa que eu estou falando aqui, tá? Se você é um dentista novo, você está tendo a oportunidade de conhecer, principalmente transmutar os bastidores da odontologia de caras que estão aí já dobrando as 2 décadas de profissão, como é no meu caso. Vou fazer 26 anos de profissão, não sei em que ano, em que época que você está vendo esse vídeo aqui. De repente, quando você está vendo esse vídeo aqui, já passei dos 30 e poucos anos de profissão. Mas o que eu estou te falando é que você preste atenção, reveja esse vídeo de novo, tá? Esse vídeo, ele vai trabalhando numa coisa chamada alma aí dentro de você. Não sei se você sabe, para você trabalhar com facetas de resina composta, não basta você apenas ser um bom técnico, ter uma boa habilidade manual. Você precisa realmente transbordar a sua alma para o paciente, para aquilo que você está fazendo. Porque aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa, eu não gosto muito de ir mais profundo, tá? Porque isso é uma aula que eu estou gravando muito mais profunda e que vai estar dentro do método Lentes Diretas, quando eu falo, quando o pincel começa a correr sozinho na resina, tá? Quando o pincel começa a correr sozinho, quando a espátula começa a correr sozinha, é que você realmente alinhou a sua habilidade com o seu propósito. Quando você alinha a sua habilidade com o seu propósito, começa a acontecer uma coisa dentro do consultório que muitas vezes você fala, caramba, como que eu terminei esse dente? Como que ele ficou bonito desse jeito? Quantas vezes eu terminei um sorriso e falei, cara, eu não acredito que fui eu que fiz esse trem aqui. Então, vai começar a acontecer isso com você. Você vai começar na racionalidade, na técnica, no método, e você vai terminar através da sua alma, porque a sua alma é o veículo que vai fazer com que você entregue
a sua arte e você faça lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas ou até mais bonitas que os laminados cerâmicos, tá? E isso é quando você está alinhado com o seu propósito e a sua alma é o veículo que você entrega a sua arte, que vem dentro de você. Então, olha só, essas coisas é meio estranho eu falar, tá? Mas eu já falei para você, eu não vim só para ensinar técnicas, eu vim também para despertar o artista que está dentro de você, tá? Vamos para a nossa última necessidade. A nossa última necessidade, que o paciente pode ter mais ou menos, tá? Geralmente tem pacientes que tem duas mais afloradas, tá? E a nossa quarta necessidade é a necessidade de variedade, a necessidade de sentir algo novo. Quando o paciente chega no consultório e é aquele paciente que vem com um monte de informações, falou que viu na internet e tal, não sei o que, você vê que é uma pessoa mais descolada, tal, alto astral. Esse paciente é o paciente que ele adora sentir algo novo. E você vai entregar novidades para ele. E novidades na odontologia, se você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, está assistindo essa videoaula, cara, você tem um monte de novidade para juntos se divertir, contar e fazer o paciente ali naquele momento se sentir diferente, ter emoções diferentes. E para esse paciente você vai mostrar a marca da resina. Para esse paciente você vai mostrar como que você, o que você vai aplicar antes, o que é um adesivo, como que a resina vai grudar, as cores da resina. Você pode conversar com ele sobre o sorriso, sobre as técnicas e cada vez mais coisas assim que vão estimular ele se sentir num lugar em que modernas técnicas estão sendo feitas na boca dele. Mais contente esse cara vai ficar, mais feliz esse cara vai ficar. Então é um cara que você vai despejar informações e deixar ele lá em cima ali de sensação, de empolgação com aquilo que você está entregando para ele. Então mostra corantes, mostra resina, adesivo, técnicas novas, mostra os aparelhos que você tem, mostra tudo que você tem de novo e de tecnologia. Então ele vai tirar foto, ele vai conversar com você e você vai entrar no mundo dele e vai ser muito legal. O que importa para esse paciente é que ele está num lugar em que ele está sentindo emoções diferentes, coisas novas, novidade. Esse paciente gosta de novidade. Legal? Olha só, eu espero que você tenha gostado, tá? Uma aula aí que eu fiz para você do coração. E isso aqui não é da boca para fora, tá? Essas necessidades humanas, tá? É uma coisa científica, tá? As necessidades humanas, tá? Essas 4 necessidades humanas, elas vieram de um grande autor da psicologia chamado Abraham Maslow. E o Abraham Maslow, ele falou sobre, na verdade, 6 necessidades humanas. Depois nós temos mais 2 necessidades humanas, mas o que cabe mais dentro do consultório, no nosso dia a dia, essas 4 necessidades. A 5ª necessidade humana é crescimento, e aí a gente já está falando de psicologia, crescimento e contribuição, tá? Quando a pessoa ela vai um pouquinho mais acima e ela quer contribuir com o mundo, mas daí já é outra conversa, outro contexto. Então, só para você saber que isso aqui não foi eu que inventei, mas necessidades humanas, tá? Criadas pelo um dos grandes psicólogos da história chamado Abraham Maslow. Legal? Então, que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário e principalmente clicar no link e conhecer o método Lentes Diretas, deixar seu e-mail lá para ser avisado, para estar com a gente nessa jornada e conhecer realmente o método que vai fazer com que você faça lindas facetas de resina composta em apenas 3 camadas de 7 passos, mas principalmente facetas que vão fazer você sair do zero e fazer facetas que fiquem tão lindas quanto os laminados cerâmicos em apenas 30 dias. Só clicar no link, conhecer, deixar o e-mail se você quiser ser avisado e a gente se vê lá. Que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna do professor Vanderlei. Valeu!